Alô, amigos telespectadores, o nosso abraço, estamos de volta. O assunto é esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 da NET. Você nos acompanha também pela Coprel TV, em outros 46 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Estamos abrindo mais uma edição do programa de esportes da sua TV Passo Fundo, levando a nossa dose de otimismo ao lado daqueles que dividem a bancada conosco. O repórter Carlos Dantas e o nosso convidado Guilherme Kurtz, campeão do Troféu Brasil, um atleta que representa a cidade de Passo Fundo, mas que não tem aquele patrocínio da cidade de Passo Fundo, do empresariado local. Não sei porquê, mas as coisas acontecem desta maneira, não é? Então, nós vamos clarear toda essa situação no decorrer do programa de hoje. O Esporte Clube Gaúcho ainda não definiu seu novo presidente. Seria, pela ordem, o ex-prefeito Luciano Azevedo, mas Luciano Azevedo, pelo que me parece, assume como deputado federal. Na Câmara dos Deputados vai representar Passo Fundo e a região. Isso porque Darley assume a Secretaria de Esportes do novo governo da capital do estado do Rio Grande do Sul. Começou o gauchão. Uns dizendo que teve bom movimento a nível de gols. Eu não acredito nisso, não. Placares escassos, não é? Um empate do Juventude com o Internacional, uma minguada vitória do Grêmio em cima do Caxias, 2-1, e assim por diante. Tivemos também, além desses resultados, o Brasil de Pelotas fazendo 1-0 no Aimoré, o São José vencendo o Esportivo por 2-1 lá na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, não é? E assim foi a primeira rodada do Campeonato Gaúcho. Que melhorem as condições realmente, que os árbitros não compliquem muito e deixem o jogo andar, e que aquela cera técnica que já começou enervando muita gente. Não sei se os senhores repararam, no primeiro jogo da rodada, na abertura, com o Grêmio enfrentando o Caxias e com o Internacional jogando contra o Juventude. Olha, o árbitro foi obrigado a usar o cartão amarelo em cima do goleiro do Juventude no comecinho da partida. Então, a cera técnica não faz parte do nosso futebol. O Passo Fundo promove o baile de aniversário no dia 8 de fevereiro com a banda Corpo e Alma. E o Daniel Alves, hein? Foi chamado pelo Tite para ser o representante direto, o apaziguador das coisas na seleção brasileira, e está envolvido em estupro na Espanha e não aderiram à condicional. A condicional foi negada para o Daniel Alves, portanto, que está no presídio espanhol. Assuntos que nós vamos tratar daqui a pouco, depois do intervalo. Aguarde um momento só. O trabalho da APAI de Passo Fundo na habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência intelectual e múltipla é destaque em toda a região. Um dos serviços que vem transformando a vida de crianças de 0 a 4 anos incompletos é o da estimulação precoce. O calendário 2023 da APAI ilustra a importância desses estímulos. Adquira o calendário e colabore. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce.
E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Muito bem, senhoras e senhores, o assunto é esporte e estamos de volta. Falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 da NET e na Coprel TV em 46 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Eu disse que dividíamos a bancada com o Carlos Dantas e como nosso convidado o atleta Guilherme Curtis. Dantas, tudo bem com você depois das férias merecidas? Merecidas férias, né? Eu acho que todos nós devemos tirar no mínimo 10 dias, sumir no meio do mato, sem se inteirar de nada. Embora a notícia não tire férias. É uma honra voltar a esse espaço e ao lado do principal atleta, o mais importante no momento de Passo Fundo, que é Guilherme Curtis, e ele que foi destaque do atletismo brasileiro no ano de 2022, e já pensando em Paris para o ano que vem. Mas isso são detalhes que vêm daqui um pouco. A minhas esperanças, energias positivas para o Esporte Clube Passo Fundo, acho que agora vai. Contrataram uma assessoria de imprensa que tem condições profissionais de passar matéria e deixar de trabalhar. Não podemos começar um trabalho trabalhando com amadores. O mundo é dos profissionais. Enquanto isso, né, o futsal contratando, mantendo a mesma comissão técnica com o Giba, mas são detalhes que a gente vai falar daqui um pouco, como, por exemplo, o ginásio do clube comercial salva o futsal. E ainda o prefeito vai lá, faz toda uma onda com foto, se não temos nem ginásio municipal. Se não é o ginásio do clube comercial, o Passo Fundo Futsal não tem como jogar uma competição em nível nacional. Então, esse é o grande problema em Passo Fundo. Podemos criar linha de crédito e de incentivo ao esporte amador, mas se tu não tem ginásio aonde praticar, praças públicas, não adianta nada. E por falar em campeonato amador, excelente realmente a participação do Boca Juniors e do Roma B na decisão realizada há 2 fins de semana que se passaram lá no Vermelhão da Serra. Vermelhão da Serra, que recebeu um grande público, não é? O pessoal confraternizou. Você não estava aí, estava em viagem. Nós fizemos uma reportagem a respeito do andamento do campeonato. Aliás, o Giba, na semana anterior, também esteve aqui nos dando detalhes do que pretende realmente a sua secretaria para a temporada de 2023. Muitas novidades já estão acontecendo e outras estão por acontecer na Secretaria de Esportes, que é administrada pelo nosso querido Giba, não é? O mais importante, eu não sei se a Câmara de Vereadores já aprovou o projeto de lei em que torna definitivamente o Gilberto Belaver, o Giba, como secretário do município. A figura jurídica como secretário. Por quê? A importância do cargo dele não é por causa do salário, é por causa da burocracia. Com o posto de secretário, ele pode assinar todo e qualquer projeto ligado ao esporte junto ao município de Passo Fundo. O pessoal do Roma B comemorou
entusiasticamente a conquista, mais uma conquista por parte do Roma B, não é? E o detalhe, Dantas, a partida se desenrolou com o Jean-Pierre sendo o árbitro, era para ser o Voad, mas o Voad tinha compromisso extra e, consequentemente, outro árbitro FIFA esteve aqui dando um elan maior ainda, uma decisão do campeonato amador, um dos maiores campeonatos amadores do estado do Rio Grande do Sul, que foi a partida entre Boca Juniors e Roma, com o Roma sagrando-se o grande campeão. Saiu o jogo e logo em seguida desandou uma forte chuva. Aliás, por falar em chuva, nós continuamos esperando. Expectativa, porque o pessoal vai lá, faz aquela previsão, a previsão é essa, a previsão não acontece, os lavoureiros estão com problemas, a própria Corsan está enfrentando situações adversas aí, o nosso povo aqui na cidade de Passo Fundo também está com esse problema, falta d'água, não é? Esperamos que realmente o São Pedro olhe para a região norte do estado do Rio Grande do Sul e mande aquela aguardada chuva, aquele aguardado aguaceiro. Continuem desmatando, continuem derrubando as árvores na Amazônia, que as correntes se comunicam. E aí a tendência, se não reflorestar e não respeitar o meio ambiente, para o futuro a tendência é piorar. Muito bem. O que te parece, Dantas? Esporte Clube Passo Fundo já em atividade, né, com as categorias de base e já pensando na Série A2 da competição. O Esporte Clube Gaúcho ainda indefinido, não tem o novo mandatário para substituir o Guion. Bem, vamos por partes. O Esporte Clube Passo Fundo, totalmente renovada a sua diretoria. Há uma juventude... Com exceção do presidente, não é? Com o Volney também, ele é um jovem presidente. Mas renovada a diretoria exceção do presidente. Sim, por isso que eu estou falando, falar agora, eu ia complementar. Sob o comando do Volney Trapasson. E vice-presidente, o Betinho, e tem um monte de empresários, novos empresários, ajudando o Passo Fundo, trabalhando pelo Passo Fundo. A grande renovação, por exemplo, um diretor de futebol, Jorge Lucas, conhece vestiário, foi profissional, foi um baita jogador, um lateral, que jogou no exterior, é jogador que tem passaporte, então ele tem condições de comandar um vestiário. Bruno Coutinho, como eu já falei aqui, é uma aposta e vamos torcer que dê certo. O Passo Fundo já tem 5 jogadores apalavrados que certamente estarão competindo aqui em abril, quando iniciar a Série A2. A outra novidade que tinha na Série A2, que era uma vaga para a Copinha, a federação tentou, mas a CBF não liberou e teve que voltar atrás. É 4 vagas para o Gauchão e uma para a Copinha. Então, portanto, Série A2 não vai ter direito a uma vaga na Copa do Brasil, apenas subindo para a divisão principal, que é o que a gente espera do Passo Fundo nesse ano. Com relação ao Gaúcho, não tem diretoria, ninguém queria assumir porque o Gaúcho estava sendo vendido pelo sistema SAF, SA do futebol, a nova forma de administrar o futebol brasileiro, e principalmente o gaúcho, e não vai ser outro caminho que os times vão ter que ter. Esse é o caminho, no futuro, queira ou não queira. Só que agora parece que houve uma desistência de quem tinha interesse em comprar o gaúcho. Portanto, então vai sair uma eleição e o gaúcho se prepara para disputar a Série A2. E mais uma vez, aquele elefante verde e branco na coxilha, sem ninguém usar. Foi o dinheiro mais colocado fora em termos de administração pública nos últimos tempos em Passo Fundo. Fazer um ginásio que não serviu para nada até agora, talvez para 2 ou 3 shows. Mas competição, trazer uma seleção brasileira do futsal com a Argentina aqui do lado, trazer uma competição de vôlei em nível nacional, nada. Temos o ginásio e se deixarem, daqui um dia começa a cair. Parece que tem uma ideia do atual prefeito que se até março ou abril não se decidirem sobre essa questão do ginásio e gaúcho, parece que ele pode avocar para si o ginásio e o município começar a usar. Faz a reforma que tem que fazer e o município começar a usar em termos de escolas, competições escolares, enfim, para que Passo Fundo finalmente tenha
um ginásio de esportes. O Sul-Americano Sub-20 de futebol, reunindo seleções desta nossa região, desta área aqui da América, teve um grande jogo, um grande clássico, reunindo as seleções da Argentina e do Brasil. Só que um detalhe, a seleção brasileira não teve atletas que deixaram de ser liberados por seus clubes, que estão participando já de campeonatos regionais. Um deles foi um atleta do Palmeiras, que eu não me lembro o nome qual. Mas gostei daquele o alemãozinho do Grêmio que entrou lá, hein? Entrou na cabeça de área. Belo jogador, tem futuro, hein? E jogando contra a Argentina, foi um jogo bonito. Foi 2-0? 3-1 o resultado final. Eles fizeram o gol da reta final. Ali eu estava olhando e quase dormindo na frente da TV, mas foi um belo jogo de futebol de campo e gostei da gurizada dessa categoria sub-20. Chegou de férias e já chegou cansado, não é? Chegou de férias e já chegou cansado, quase dormindo na frente da TV num belo jogo de futebol pela meninada da seleção brasileira. Olha, a gurizada gastou a bola. Foi para encantar realmente. Quarta-feira tem de novo. Continua, a competição continua, não para. Esse foi o introito, meu caro Guilherme Kurtz, atleta que é campeão na sua categoria e, consequentemente, é nosso convidado do programa de hoje. Tudo tranquilo com você? Já motivado para enfrentar 2023? Sargento da Aeronáutica, não é? Ele tem o prestígio da Aeronáutica como atleta e foi guindado a função. A função é o que se diz, função de sargento. Isso aí. Agradeço o convite, né? Novamente aqui em 2022 também pude estar aqui depois de ter sido campeão brasileiro. E agora voltar ao programa, quer dizer que está dando certo. E falar um pouquinho dos meus planos para 2023, que são muitas competições nesse ano. É um ano pré-Olimpíada, né? A Olimpíada no ano que vem em Paris. A gente considera o ano mais importante da minha carreira, né, junto com o meu treinador, porque é o ano que realmente já vai dar para verificar se vamos ter chances reais. Acreditamos que sim, né? Já estamos ali entre os melhores do mundo, mas esse ano é muito importante para se consolidar e conquistar talvez essa vaga já esse ano é possível. Não dá para descuidar, né, Guilherme? Você continua treinando na UPF? Tem outros locais aí para treinamento também ou não? Hoje eu treino na pista da Brigada Militar, né? Brigada Militar. Inclusive, o que o Dantas falou sobre não ter um ginásio municipal é o que a gente também enfrenta. Não tem nenhuma pista hoje municipal em Passo Fundo. Então a gente depende ou da UPF ou da Brigada Militar. A gente espera que não, mas se um dia eles fecham a pista, a gente não tem local para treinar. Isso é um pouco triste, porque a gente depende deles, da boa vontade da Brigada, que ela sempre nos apoiou, e a UPF também, ela deixar a pista lá em condições. Mas é uma dificuldade que a gente tem, né, de não ter uma pista municipal. Hoje existem muitos atletas em Passo Fundo, corrida de rua crescendo muito. E eu acho que seria um bom investimento, não só para nós atletas, mas para as escolas, para as crianças, para formar bons, quem sabe, futuros atletas, né? O Fredolino Chimango, o estádio ali está sendo reformado, né? Logicamente que vai ter uma pista atlética. Exatamente, não é uma pista para treinamentos fundamentais e tal, mas uma pista... Mas é uma pista oficial, dá para treinar. O que eu sei é que não vai ser uma pista oficial. Porque uma pista uma pista oficial tem que ter 400 metros, arraia 1, tem toda uma técnica ali para ser considerada. Tem que ter toda uma estrutura, não é? E uma exigência por parte do pessoal do próprio atletismo. Exato, né? Porque por exemplo, a pista que era na frente do Exército, aquela pista ali, ela não tinha 400 metros, então ela não era uma pista oficial, ela tinha 350 metros. Já não é o ideal para a gente treinar, porque não tem como ter uma referência. Quando você faz a arrancada, já está chegando, já tem a curva, né? Então assim, exato. A curva é muito fechada, é algo que pode machucar o atleta. E pelo que eu tenho conhecimento, essa reforma não vai ter uma pista oficial, e eu acho que nem vai ser de concreto, que não nos ajuda, porque machuca muito, né? Então... eu acho que poderia ter feito... vai ser uma pista de lazer. Eu acho que exatamente. Eu acho que poderia ter feito algo ali. Pelo que eu sei, Guilherme, vai ter também um gramado sintético para a prática do futebol 7, né? Vai ter uma quadra de areia, porque vocês têm que treinar na areia também, não? Às vezes dá para fazer algum treino ou outro, né? Para forçar um pouco a musculatura. Mas o importante é a pista em si, né? Porque isso a gente consegue até outros lugares. Mas a pista, por exemplo, tem uma pista municipal que a gente saiba que todos os dias a gente vai ter disponibilidade lá. Por exemplo, na Brigada Militar, agora em janeiro, teve uma formatura de sargentos.
uns 2, 3 dias a gente não pôde usar a pista porque eles estavam fazendo lá, montando a estrutura, usando a pista. E isso nos prejudica, né? Claro, a pista é deles, eles fazem o que eles quiserem, mas a gente tem que depender do evento deles, de tudo isso. E acaba nos dificultando e tendo que adaptar o treino, né? Então tem que adaptar, às vezes, ir numa estrada de chão, em outro local, porque a gente fica nessa barreira aí de não ter uma pista disponível. Eu falei na abertura do programa que você não tem o patrocínio de Passo Fundo. Falei certo ou exagerei? Não, hoje eu não tenho patrocínio de empresas privadas. Inclusive, acho que o Giba veio aqui e falou, existe hoje um fundo municipal de esportes que ele ajuda algumas equipes, inclusive o Passo Fundo ele é contemplado, tanto o Passo Fundo futebol de campo, o futsal, e eu também sou contemplado com esse valor, que é um fundo municipal de esportes que vem da prefeitura. Eu fui contemplado em 2022 e esse ano é para ser renovado esse benefício, que abre o edital, né? O atleta se inscreve, a equipe se inscreve, tem que preencher todos os requisitos. Inclusive, esse mês eu tenho que fazer a prestação de contas do benefício que eu recebi, né? Que o atleta individual ele não recebe uma quantia assim. Quanto recebeu? Eu recebi R$5.000. Foi uma bela ajuda. Mas no ano, não é por mês. No ano. Então, tipo, se tu for... realmente, é uma bela ajuda. Eu acho sensacional a ideia. Mas se tu não tem de treinar... Você teria um patrocínio de fora do estado ou não? Fora do estado, sim. Eu represento um clube de Santa Catarina, que ele me paga um salário mensal, que é a União Catarinense de Atletismo. A UCA, que é uma equipe de São José, Santa Catarina. Então, eles me contrataram, hoje eu represento eles. Então, eu visto a camiseta deles nas competições. A Força Aérea Brasileira, né, que é um programa de atletas de alto rendimento das Forças Armadas, que eles abrem editais e trazem os melhores atletas do Brasil para as forças. Então, não é só do atletismo, tem também da ginástica, basquete, vôlei, todos os esportes, os melhores. Se você for ver uma Olimpíada ou Mundial, normalmente os atletas eles estão prestando continência no pódio. E é por causa disso, porque as Forças Armadas eles olham os melhores atletas do Brasil e eles trazem para representar eles. Mas de Passo Fundo, de empresas privadas, que eu acho que seria o ideal, eu não tenho nenhum patrocínio. É sempre uma barreira muito grande chegar em quem importa. Eu já busquei algumas empresas aqui, mas sempre fica nessa de o marketing levar e não chega em quem importa. Então, eu acho assim, a gente tem Passo Fundo um campeão brasileiro, um atleta da seleção brasileira que pode ir para a Olimpíada e a cidade, o empresariado, simplesmente não apoia. Acha melhor apoiar outros esportes, né, como o tradicional, que é o futebol, o futsal. Tudo bem, mas eu acho que é algo que eu não levo, né? O Passo Fundo me ajuda pelo esse fundo. Mas eu não levo algumas empresas de Passo Fundo que poderia levar na camiseta e para o mundo afora. Né? Esse ano eu vou para a Europa de novo, competir lá. Tem o Mundial, tem várias competições. E eu acabo que represento em mais Santa Catarina do que Passo Fundo. Né? Aí está o chamado aos empresários de Passo Fundo, portanto, que devem investir no atletismo. Mas não é só você. Você não é o cidadão aquele que corre fora da pista, como se diz, não é? O atleta que corre fora da pista e que não tem o apoio. São muitos os atletas de Passo Fundo e desta grande região aqui do Planalto que não têm o incentivo que deveria ter por parte dos empresários, dos profissionais liberais e das próprias Câmara e Prefeitura Municipal. E a dificuldade de absorver com um marqueteiro e trabalhar com um marqueteiro não é nada fácil. A verdade é a seguinte, é tudo uma questão cultural, tá? Passo Fundo nunca teve um atleta que eu saiba de ponta no atletismo como o Guilherme Curtis. Ele é um destaque para mim, hoje já é um vencedor, ele é um destaque de 2022, fechou o Troféu Brasil 1.500 e depois diminuiu o tempo com o melhor tempo, 3,39,72. Nos 800 metros, fechou o ano com 1 minuto, 46 segundos, 61 centésimos. Então, Guilherme, para mim, que já é um herói, é uma honra até depois que a gente faz aquela foto aqui no estúdio, para mim, é um orgulho tê-lo como nosso atleta de Passo Fundo. E agora vamos para o futuro. Vamos adiante. Mundial em Budapeste, mas tem o PAN em outubro, o Mundial é em agosto e o PAN em outubro. Qual é desses que é o mais importante para ti? Quais o que tu vai participar? Enfim, pode falar sobre o teu programa. Sim, essas duas competições são as competições-chave, né, desse ano. Eu acho que o PAN é um pouquinho acima ainda do Mundial, porque os Jogos Pan-Americanos ocorrem de 4 em 4 anos e é o que a sociedade acompanha mais, né? Passa a televisão aberta, acho que passa em alguns canais ali abertos, a mídia fica muito em cima de quem é medalhista. Então o PAN, assim,
é a maior competição que a gente vai visar. Como é final do ano, a gente tem que fazer uma programação muito cuidadosa para a performance se manter, né? Porque eu já iniciei meus treinamentos, e se manter até final do ano, que é muito difícil. Nisso tem o Mundial em agosto, que também vai ser um grande teste, porque no Mundial, todos os atletas que vão estar na Olimpíada vão estar no Mundial. Então, se conseguir chegar e participar, já ter uma boa participação, é uma espécie de teste para a Olimpíada. E então, essas duas competições são as mais importantes. Nisso também tem outras competições, né? Eu pretendo passar uns 20 dias na Europa esse ano novamente, entre maio e junho. Tem competições aqui da América do Sul importantes, Argentina, talvez Chile. O Troféu Brasil, que é buscar o bicampeonato, né? Que é muito importante. Então, a gente já fez toda uma programação desse ano, né? Já tem um calendário definido. E a gente vai buscar, principalmente o PAN, quem sabe se trazer uma medalha para Passo Fundo, acho que é algo também raro, né? Acho que talvez Murilo, Gustavo ali, claro, são grandes campeões, mas no individual acho que é algo raro, assim, um atleta ter conquistado alguma medalha. Exatamente, eu não posso deixar de destacar, né? Até desculpa a minha falha, mas no atletismo, igual ao Guilherme, acho que não, foi isso que eu falei. Claro que em termos de Olimpíada, esporte coletivo, a gente tem o Murilo, tem o Gustavo Endes. Temos no tênis o Marcos Danel, que foi 77º no mundo da ATP. Sim. Então foi um dos atletas mais importantes do tênis brasileiro. Ele foi para a Olimpíada. E daqui, foi para a Olimpíada. Estava de chefe da comissão que participou dos jogos, né, de tênis da última temporada. Hoje, tu teria tempo, o teu tempo seria o suficiente para entrar no Mundial? Hoje existem duas formas. Existem por marcas, por tempos, ou pelo ranking. Então, pelo ranking, hoje sim, seria classificado para o Mundial de Budapeste, que é em agosto. Mas esse ranking só fecha em julho. Então, a gente tem que manter, né? Eu pretendo melhorar essas marcas e esse tour que eu pretendo fazer na Europa é para isso, para estar com os melhores atletas do mundo, melhorar minhas marcas, porque ficar no Brasil acaba sendo muito difícil, porque a competitividade ela diminui muito, né? Hoje eu sou o melhor do Brasil no 1500, também no 800, então acaba que a gente precisa sempre estar competindo com atletas melhores que nós, não adianta ficar... Na Espanha tu viu, né? Que tu ficou em quarto. Isso. Ali tu sentiu. Era outro nível, né? Então já é outra pegada. E é isso que a gente busca. Às vezes uma derrota, mas fazendo a melhor marca da vida, para nós é melhor do que vencer. Às vezes tu ser um quarto lugar, mas tu correr a melhor marca que tu já fez, é mais importante que às vezes uma vitória aqui no Brasil, que tu vai correr uma marca ali razoável e não vai melhorar. Por isso que a gente busca competições muito fortes, com os melhores atletas do mundo, porque é isso que o atleta evolui. Só com um patamar acima do que ele normalmente compete. Não adianta a gente ficar nessa mesmice de vou vencer aqui no Brasil, vou ser o melhor do Brasil, com resultados normais, né? A gente sempre quer evoluir. E para isso tem que sair do Brasil. E hoje é uma realidade, né? Pretendo agora, começo de maio, já para a Argentina, a primeira competição. Maio, junho, para a Europa. Quem sabe para o Mundial. E Pan-Americano, que vai ser no Chile, final do ano. É o grande objetivo, assim. Talvez a competição mais importante da minha carreira, né? E se conseguir uma medalha, também vai ser a medalha mais importante. Muito bem. Guilherme, você falou sobre as pistas atléticas, as dificuldades enfrentadas e tal. Você é patrocinado pela Federação Catarinense, não é? Em Santa Catarina, você encontra uma pista normal, de qualidade e tal, para fazer esses treinos, ou é difícil também? Lá em Santa Catarina é um estado bem diferenciado. Existem muitas pistas de atletismo oficiais que são de emborrachadas, né? Um material diferente, sintético. Então, lá em Santa Catarina existem muitas pistas para te exemplificar. Existe uma em Itajaí, Florianópolis, Jaraguá do Sul, Timbó, Blumenau também tem. Tem muitas pistas disponíveis. Então, os atletas de lá eles têm essas opções de treinar nesses lugares. Aqui em Passo Fundo já não existem tantas opções. E se existem, são privadas, assim, não posso ir lá e utilizar. Então, assim, às vezes as pessoas fazem pistas oficiais e aí restringem o uso, que deveria ser diferente. Se você vai investir 3, 4 milhões numa pista, tem que deixar a população usar, porque aquilo ali é para ser pisado, é para ser usado. E as pessoas, às vezes, elas falam, não, vamos deixar o portão fechado e só fulano, ciclano podem usar. E não é esse o intuito. Se é para fazer uma pista, é para incentivar a prática, né? Deixar aberto. Claro que tem que ter, não pode ir de salto, não pode ir de bicicleta, existem normas, mas tem que utilizar, né? E aqui perto da região é muito difícil. Para dizer, a pista mais perto aqui de Passo Fundo é Lajeado. Então, Lajeado sabe que não é tão perto. Acaba sendo difícil de ficar se deslocando para lá e voltar. A gente acaba... no padrão A, dentro da confederação? Lá já tem uma pista oficial lá. E Santa Cruz não tem na universidade? Não tem. São Leopoldo, Unicinos? São Leopoldo, a pista está muito velha, né? Está ultrapassada. A melhor que tinha no Rio Grande do Sul, que eu conheci,
foi a da Ubra, Isso. que era a ponta no sul do Brasil. Só que a Ubra desapareceu, infelizmente. Dá tristeza de entrar lá no complexo da Ubra e ver tudo meio assim, mal cuidado, assim, Então, até em função do tempo, né? Guilherme Kurtz está sendo o nosso entrevistado do programa de hoje. Uma pergunta que fica no ar e você responde no próximo bloco. Estão surgindo novos Guilhermes para representarem, e muito bem como você faz, Passo Fundo e o Rio Grande do Sul e o próprio Brasil? Vamos ao intervalo. Voltaremos daqui a pouco. O trabalho da APAI de Passo Fundo na habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência intelectual e múltipla é destaque em toda a região. Um dos serviços que vem transformando a vida de crianças de 0 a 4 anos incompletos é o da estimulação precoce. O calendário 2023 da APAI ilustra a importância desses estímulos. Adquira o calendário e colabore. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Lempsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Muito bem, senhoras e senhores, amigos da TV Passo Fundo, estamos de volta para falarmos em esporte. Assunto que sempre tem a motivação à parte, não é? Hoje o nosso convidado especial do programa é o atleta Guilherme Kurtz, um campeão da temporada passada e já se preparando para 2023, sul-americano, visando o Mundial e tal. Assuntos que nós estamos tratando aqui e ele rapidamente vai contando para os telespectadores. Pergunta que eu deixei no ar. Estão surgindo novos Guilhermes aí para representar Passo Fundo, o Rio Grande, o Brasil, enfim? Sim, hoje nós temos um atleta da APA, inclusive o Dantas já entrevistou ele, que é o Bernardo Prior. Associação Passo Fundense de Atletismo. Exato, é. Esse final de semana ele competiu um sul-americano de cross country. Ele foi convocado pela seleção brasileira e competiu sul-americano e foi bronze. Ele é aquele jovem que é de São José do Ouro? Ele é Barão de Cotegipe. Ele é Barão de Cotegipe? Lá de Erechim. Como é o nome do moço? É Bernardo Prior. Ele é um talento que ele treina com o meu treinador, que é o Florenal. Fala nisso, professor Florenal, aquele abraço. Esse é outro que merece o nosso abraço. É um destaque no atletismo e que faz ele bem quietinho, numa boa, sem estardalhaço. Quem conhece a história do Florenal sou eu, não é? A última vez que eu vi o professor Florenal... é um batalhador pelo esporte. Exato. Este é o detalhe. Batalhador pelo atletismo de um modo especial. Foi corredor de rua também. Sim. E depois se transformou num grande preparador. Você não pode negar, hein? Não, eu que... Só antes de tu continuar, o último dia que eu vi o professor foi no desfile de 20 de setembro aqui, ó. Marchando com o Colégio Tiradentes. Aquele abraço, professor Florenal.
O Florenal, com certeza, ele é um batalhador pelo atletismo. O ano passado, toda a entrevista que eu dava, né, depois dos resultados, no Troféu Brasil, quando eu fui campeão brasileiro, nos Jogos Sul-Americanos, no Paraguai, que eu fui medalha de prata, eu sempre agradeço ele porque eu tô há 10 anos com ele, basicamente, e ele sempre foi por amor, né? Hoje a gente está colhendo os frutos que atletas do Brasil inteiro estão querendo treinar com ele por causa dos meus resultados de outros atletas, que os atletas querem treinar com o treinador do momento, né? Então o Florenal está colhendo esses frutos hoje e ele é muito, muito merecedor disso. Mais atletas que estão se destacando aí, além do que você já citou. Como é que é o nome desse aí? Bernardo Prior, né? De Barão Cotegipe. Ele tem 18 anos. Anota aí ele tem 18 anos. E ele tem 18 anos, um jovem atleta. Foi domingo a competição em Poços de Caldas, no Minas Gerais. Ele foi medalhista de bronze no Sul-Americano de Cross Country, que é uma competição que não é olímpica, mas já é preparatória para a temporada. Acredito que ele vai ter uma temporada muito boa, né? Também depois eu deixo pro Dantas aí até para trazer ele no programa aí esse ano. E ele é um atleta que ele não é nascido aqui, mas agora ele já vai estudar na IMED, vai fazer faculdade aqui, vai morar em Passo Fundo, vai treinar aqui na brigada ali como eu treino. E então é um talento que com certeza aí já está a nível brasileiro, sul-americano e é gaúcho, né? Eu continuo fazendo a pergunta, mais alguém? Mas a gente tem outros atletas bons, né, que treinam também ali na APA, que são destaques aí já mais a nível estadual. Tem Michael Mancuso, tem a Jocasta, que correu a maratona em Porto Alegre. Também são atletas que se destacam a nível gaúcho e estão buscando também esse reconhecimento a nível nacional. A Jocasta, procurei ela para entrevistar, não foi fácil encontrar a Jocasta. Mas eu queria te fazer uma pergunta, assim. A Jocasta sabe que é brincadeira, mas eu procurei ela e realmente não deu para ela vir aqui. Mas numa próxima não vai faltar oportunidade. O cross country. Quem treina o cross country? Que, para explicar para o pessoal, é aquele que corre onde tem terreno irregular, como treinam os quenianos, né? Sim. Senegal, né? Morro acima, morro abaixo. E ele tem perfil para participar depois num atletismo de 1.500 ou 5.000 ou uma maratona? É que os atletas, os africanos, europeus, eles abrem a temporada se preparando no cross country, que dá uma resistência muito grande, porque mais, né? Tu sobe, desce, tem que às vezes pular um tronco ali, um obstáculo, e aí depois eles fazem essa preparação que é meio que geral, e aí depois eles afunilam na prova que eles querem. Então o Bernardo, ele corre 1.500 também, que nem eu, e aí ele correu agora esse 8 km de cross country, mas passando esse cross country agora ele já foca de novo no 1.500, que é a prova dele, para participar aí do Campeonato Brasileiro, Campeonato Sul-Americano. Então o cross country é meio que uma preparação geral, porque não é uma modalidade olímpica, né? Não tem na Olimpíada, não tem em outros grandes eventos. E os atletas usam como preparação. É como se fosse uns eventos testes para ver se realmente está bem, começar a temporada ali se testando. E aí depois foca na prova dele, que é o 1.500, e acredito que esse ano ele vai ter bons resultados também. As provas organizadas pela Secretaria de Esportes do município de Passo Fundo, como corridas de rua, meia maratona e tal, estão também no projeto do nosso entrevistado de hoje para a temporada de 2023 ou vai passar liso? Ano passado eu corri uma prova organizada pela Secretaria, né, que foi a do aniversário de Passo Fundo. Porque é a única prova que tem premiação em dinheiro, é essa do aniversário de Passo Fundo. As outras são caráter participativo, então elas não têm premiação em dinheiro, elas têm um troféu, medalha. Hoje eu, como atleta que vive do atletismo, E de ponta, né? Eu busco competições que têm premiação em dinheiro, porque, né, o atleta tem que se manter, tem que saber ver. Só que eu vi já que esse ano provavelmente eu não consigo correr, porque dia 6 de agosto, que deve ser nesse final de semana a corrida, eu tenho um campeonato brasileiro em São Paulo, que é uma seletiva para o Mundial. Acredito que vai dar um choque e não vou conseguir participar. Queria muito, eu ganhei em 2019, essa do aniversário de Passo Fundo. 2020, 2021 não saiu e ganhei ano passado. Então, sou bicampeão. Tentaria ser tricampeão esse ano, mas se der esse choque eu não vou conseguir correr realmente, vou optar por ir para o brasileiro. E as outras etapas realmente eu não participo porque não tem premiação em dinheiro, né? É algo mais participativo. Inclusive, nessa meia maratona e na rústica do aniversário de Passo Fundo, vem atletas de São Paulo, do Paraná, Santa Catarina, porque como a premiação é muito boa, é inclusive uma das melhores do estado. Tem que dar esse mérito à prefeitura. Os atletas de fora vêm aí buscar o título. E o ano passado a gente teve a felicidade de tanto eu quanto o vencedor da meia ser Passo Fundense, que eu ganhei a rústica e o Michael Mancuso ganhou a meia maratona, que fazia muitos anos que ninguém ganhava aí de Passo Fundo. Aliás, o Michael Mancuso, tu observa o
o posicionamento dele, o estado físico dele, tu diz, olha, o Maicon não ganha de ninguém. Quando na real, ele não perde para ninguém, não é? O Maicon é um grande atleta. Ano passado a gente correu muitas provas juntos, né? E ele é sempre é duro de vencer ele, porque ele não tem um porte físico avantajado, né? Ele é esguio. Isso. E e corre há muitos anos. Eu, quando comecei a participar, ele já era um grande atleta, né? Hoje a gente corre aí junto essas corridas de 5 km e sempre é duro. O Maicon é um grande atleta e meu amigo, e sempre tô torcendo por ele também, pelo sucesso dele. Guilherme, sonhar não custa nada. Quando tu vai dormir à noite, depois daquela tradicional oração, te vem Paris na cabeça? A gente hoje... Eu tô pensando muito, né? Claro, é uma pressão que existe e o atleta vive de pressão, então eu não posso dizer que é algo tranquilo, mas hoje é uma realidade, né? Eu fico mais tranquilo porque dá para dizer assim que é uma realidade essa vaga para Paris, não é algo distante. Eu já tô entre os 60 do mundo, hoje eu tô já nas duas provas, no 800 e 1500, estou entre os 60 melhores atletas do mundo nas 800 e 1500. Por isso que é algo já mais realista, né? Eu assim, acho que eu posso melhorar muito ainda minhas marcas pelos nossos treinamentos, né? O Florenal também, ele acredita que sim, porque a gente ainda não está treinando assim o máximo que dá. A gente tem muito para ser explorado e por isso a gente acredita que até o ano que vem, né? Ainda são mais de 12 meses, são 16 meses de treinamento até Paris. A gente acredita que pode se melhorar muito e chegar lá não só para passear, né? Chegar lá para também lutar aí por, quem sabe, uma final, né? Sonhar grande, sonhar não custa. E claro que todos os dias a gente pensa nisso, se prepara para isso, porque quando vê já está aí o ano que vem e passa rápido. Passa rápido e a Olimpíada já está. E tem que ter um cuidado na preparação física para não estourar, né? Esse é o grande problema e o perigo, a questão das lesões. Tu chegou a ter lesionado nos últimos 12 meses? Não, sim, algumas dores que o atleta sempre enfrenta, né? Mas não lesão. Lesão não, eu tenho algumas dores que sempre, né, o atleta tem, mas lesão assim de incapacitar não tem, porque a gente tem, né? Mas você não está na idade do condor ainda, né? A idade do condor, você conhece? Não. Aquele que chegou num estágio X e tem dor aqui, a dor ali. Ainda não. Está com dor aqui, está com dor ali. Né? Nós com um atleta de ponta aqui e o seu Jorge vem com dor. Só um pouquinho. Mas ele me falou. Você me falou em dores, né? Sim. Mas eu estou falando dor profissional, não dor de vez. Bom, calminha que hoje. Calminha que hoje eu estou tranquilo. Calminha que hoje eu estou tranquilo. Detalhe é o seguinte. Você falou na meia maratona da cidade de Passo Fundo, que vai acontecer em agosto, provavelmente no dia ou próximo ao dia alusivo à data do município, não é? E você sabe que, Dantas, eu vou trazer também essa informação para você, o nosso secretário de esportes, o Giba Belaver, já anunciou o clássico Gapaz vai ser realizado com 2 partidas valendo a taça este ano também. Ele não foi realizado em 2 temporadas, tendo em vista aí o problema com a Covid, e estará de volta neste ano de 2023, portanto. É um anúncio aí que estamos fazendo para os telespectadores. Clássico Gapaz, lá na Arena Salton, Arena do Gaúcho, e outro no Vermelhão da Serra. Na temporada passada, o grande vencedor foi o Esporte Clube Passo Fundo. E agora pode vir a revanche. Não, tudo bem. Faz parte da solenidade. Eu só não queria perder o fio da meada da questão de Paris. Porque o Brasil, a cada ano que passa, ele vem se destacando. Inclusive em outras modalidades, né, Guilherme? Isso é que porque sabe o que eu quero fazer uma comparação? O investimento que os russos, que agora estão praticamente excluídos dos jogos, mas os americanos, os europeus, fazem perto da pobreza de investidas e que é feito no Brasil. Sim. E assim mesmo nós temos atletas chegando junto. Como isso é sensacional, né? Essa garra, essa pegada. O grande problema nosso do atletismo é porque a gente está muito afastado do centro, né? Então, assim, na Europa é onde concentra ali essas competições mais importantes. Quando eu fui para a Europa no passado, todo dia tinha competição. Todo dia Portugal, Espanha, Polônia, França, todo dia tem competição, com um nível muito forte.
Aqui no Brasil a gente está afastado desse. Então o atleta tem que ter condições de comprar uma passagem, ir para a Europa, ficar lá, né? E por isso que é muito difícil. Mas os atletas que eles se destacam e vão nessas grandes competições, eles com certeza estão tendo umas grandes performances, né? Não só no atletismo, outros esportes também. E é mais a dificuldade por isso, que a gente está meio que isolado aqui na América do Sul, né? A gente não tem grande investimento também dos países vizinhos ali. A Argentina tem um atletismo até que bom, forte, mas outros países já não têm tantos atletas. E acaba não tendo parâmetro. Exatamente. Falta isso. Né? E outra coisa, já que tu está sendo custeado também pela aeronáutica, no exterior, a aeronáutica tem algum convênio com outra força aérea, por exemplo, da França, de Portugal, para te arrumar hospedagem, por exemplo? Não, aqui, eles nos auxiliam nessa questão aqui no Brasil, né? Sim. Então, fora daí já não tem nenhuma relação. Mas eu queria até aproveitar o gancho da Secretaria de Esportes, até para destacar, porque quando a gente tem que elogiar, acho que merece. A Secretaria de Esportes, ela, pelo menos nos anos anteriores, ela nunca apoiou realmente o atletismo, os outros esportes, financeiramente, né? E esse projeto do ano passado, que foi o Fundo de Esportes... Fundo Municipal. O Fundo Municipal ajudou muitas modalidades, né? Inclusive, como eu disse, ajudou o Passo Fundo, o futebol, o futsal, grandes equipes. Nós, individuais, também está ajudando. E esse ano o prefeito já prometeu, fez um vídeo, inclusive, vai dobrar a verba, né? Vai aumentar. Então, isso a gente fica feliz porque a cidade está ajudando, né? O esporte... Os atletas aqui merecem, precisam, e eu deixo esse destaque aí de parabenizando a Secretaria de Esportes, né, a Prefeitura, por esse apoio que é fundamental. A gente, às vezes, R$5.000, né, que eu ganhei ano passado, já me ajuda, às vezes, com uma passagem para a Europa. É um custo a menos que eu tenho. Se esse ano também se manter esse valor, é um custo que vai me ajudar lá. Então, com certeza, nas minhas conquistas também a Prefeitura e o Passo Fundo, o município em si, né? Embora eu não esteja com a camiseta, né, deles, eu coloco a logo do fundo, mas... eles estão me ajudando diretamente, é muito importante essa ajuda. Não, esse projeto aí foi uma ideia sensacional. Não sei de quem foi a ideia, mas é aquela história, né? A gente tem que ir crescendo aos poucos. É uma nova mentalidade, porque não havia investimento nos esportes de rua, atletismo, enfim, e hoje Passo Fundo já é uma realidade. Agora, a próxima etapa, investirmos em infraestrutura, ginásio, pista, quadra de tênis pública, que nós não temos nenhuma em Passo Fundo. Então, não é criticar. Alguém tem que levantar a lebre. Está aí. Hoje nós temos orgulho de um Guilherme Curtis, embora com o apoio de Santa Catarina, mas só veio aparecer em Passo Fundo depois que foi destaque em nível Brasil. Isso é normal, não é revanche, não é recalque, faz parte do futebol, do atletismo, enfim, do esporte em si. Muito bem. Nós estamos satisfeitos, Guilherme Curtis, mas se você continua na bancada aí, antes que o nosso tempo se esgote, vamos a mais alguns assuntos aí que temos para tratar. Referente ao futsal. O nosso futsal, como está o andamento, como estão os preparativos? Giba continua na comissão técnica não mudou, Dantas? Não, o futsal agora, né, com a nova casa que vai ser estreada em maio, o grande lance... No ginásio de esportes do Clube Comercial. Né, um belo ginásio para 2.000 pessoas, mais ou menos isso. Né? Claro que é um pouco retirado da cidade. Né? É 2.200 em pé e 2.000 sentados, me parece que é isso. Tá? Claro que é retirado da cidade. Só quem tiver carro vai poder ir lá, mas isso daqui a um tempo... pode-se criar uma linha de ônibus que já vai até ali perto do clube comercial lá fora e estender até o clube, né? Um belo ginásio. Então, começou por aí, tem casa. Bueno, agora vamos para a competição, embora passou ter feito boas participações. Essa última não foi uma das melhores, mas estava entre os primeiros do futsal brasileiro e gaúcho, principalmente. E agora, com a mantença de Giba, atleta... que a gente sabe que hoje, como treinadora, já provou que tem condições, é capacitado, e só depende do resultado. E esse ano, ele vai começar do zero e está montando a equipe que ele está escolhendo a dedo. Então, quando chegar lá na metade da competição, se Deus quiser, alcançando grandes resultados, vamos ver como é que vai ser essa
essa disputa do futsal, que na Liga Gaúcha, né, eu achei o ano passado um pouco fraca tecnicamente, até porque o nosso futsal está passando por um período de decadência, até em função de vários fatores. E o principal deles, todo mundo sabe, que é essa briga política entre Confederação e Federação Gaúcha. Enquanto isso, a Liga vai vivendo, convivendo, crescendo e vamos ver aonde podemos chegar. Eu acho que Passo, agora com um ginásio próprio, tem condições de buscar um título, mesmo frente a uma grande CBF. Quem pôs a primeira taça do ano no armário foi o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Na Recopa Gaúcha, ganhou ao Natural do São Luís de Juí, na estreia de Luizito Soares, o uruguaio, que é um centroavante qualificado, conhece a posição, fez 3 gols na estreia, fez mais um agora pelo Campeonato Gaúcho de Futebol, e o pessoal está sorrindo mesmo. O pessoal do Grêmio, o senhor quer dizer? Exatamente, eu estou falando em Grêmio. Não. O senhor falou, o pessoal generalizou. Os colorados vão passar para trás. Você generalizou. Não. Eu estou falando em Grêmio. O Internacional fez a sua estreia no Campeonato Gaúcho, um pouco desajustado o Internacional, e, consequentemente, não logrou o resultado que esperava. Acabou sendo surpreendido pelo Juventude de Celso Roth, que não é bobo não, é um treinador experimentado, consequentemente foi para cima do Internacional, contratou bons jogadores, técnica e individualmente, tem o Juventude de Caxias do Sul, pode fazer frente à dupla Grenal este ano, a dupla Caju, Caxias e Juventude, tenho a mais absoluta certeza. Complete. Só complementando, eu acho que o Grêmio fez o grande lance do ano no futebol brasileiro, em trazer Luizito Soares. Um craque, 5º melhor atacante, goleador do mundo. E o retorno foi imediato. O Grêmio já está tirando proveito em função dessa grande contratação. Então, por isso, está de parabéns a direção do Grêmio, e concordo com o senhor, a torcida do Grêmio renasceu. 9 mil novos sócios em menos de 15 dias. Por quê? Essa foi uma grande investida publicitária, financeira, e para quem não acreditava que ele pudesse ser goleador, está aí, por causa da idade. Hoje, para mim, na minha opinião, é o melhor jogador do futebol brasileiro. Não me vim com o Robigol. Arrascaeta, um grande craque do Flamengo. É muito cedo ainda. Não, o Luizito Soares não tem que provar nada para ninguém. Mas é muito cedo. Olha o currículo dele é muito cedo. Dá licença? Nossos que dizem que são craques. Eu acho muito cedo para fazer uma análise dizendo que é o melhor do Brasil na atualidade. Quem é melhor que ele? O que ele provou até agora? Não, mas pega aí. Vai dizer que Pedro é um baita goleador? Você mesmo falou em Arrascaeta. Que é craque. Você está falando aí. Mas estou dizendo em termos de goleador, assim, o jogador... Você sabe que Gabigol é goleador. Mas não é craque. Yuri Alberto é craque também. É bom jogador de futebol, não é? O Yuri Alberto não é craque ainda. Ele está em formação, ele é novo. Tem 21 anos, seu Jorge. Mas e daí? Não ganhou nada ainda. O saudoso Edson Arantes do Nascimento tinha 17 e foi campeão mundial de futebol. Mas não dá pra comparar pegar os caras com os cabeças de baixo. Essa história de idade. Mas não é questão de idade, ele não ganhou nada. Tem título. Quem tem título? Yuri. Ele ganhou dinheiro, isso sim. O Internacional ganhou dinheiro. Mas você mesmo está se contradizendo. Ele é muito jovem ainda. Como é que ele vai ter título? Ele não disputou praticamente títulos ainda. Por isso o Yuri Alberto, não é? Agora me diga uma coisa. Agora, o cara que tem presença de área e é goleador é esse Luizito Soares aí, é o legítimo Conhece goleador. A posição. Exatamente. Conhece a posição, é um jogador já calejado. Consequentemente, ele vai dar grandes alegrias, como já está dando. Eu falei, grandes alegrias à família tricolor, não é? Tristeza para os adversários, azar dos adversários que não estão alicerçados. Consequentemente, vão pagar esse tributo indiscutivelmente. É cedo. Até em parte eu concordo com o senhor, assim... Muito obrigado por concordar. Não, é precipitar que vai ser assim... De repente, da metade do ano em diante, não apareça mais gols.
Mas ele não tem mais nada a provar para ninguém. Enquanto isso, o Inter está com um time formado, a base formada, mas que vai andar conforme... E dando oportunidade aos jovens, isso é importante. Tirou o detalhe daqui, ó. O grande lance do Mano Menezes é estar colocando essa gurizada que está pedindo passagem já nas fogueiras. Gauchão é para isso. A Juventude impressionou. Bom time, mas não impressionou. Eu acho que o Gauchão... Vamos esperar mais um pouco para ver como é que se vai melhorar o nível técnico. Muito obrigado, Guilherme Kurtz. Muito obrigado, Carlos Dantas, pela participação no programa de hoje. O programa de esportes da sua TV Passo Fundo vai chegando ao seu final. Mas a Covid ainda está graçando, não é? Tome cuidado, não exagere, não é? Evite aquelas aglomerações desarticuladas e tal. Nós queremos que você continue sempre ao lado da TV Passo Fundo, ao lado do futebol, ao lado do esporte, ao lado dos nossos atletas, enfim, ao nosso lado. Muito obrigado, senhoras e senhores, pela atenção dispensada ao programa de hoje. A gente volta com certeza. Um grande abraço em nome da equipe de esportes da TV Passo Fundo. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011.